Essa aqui é a minha estagiária. Quer falar seu nome? Meu nome é Maitê. Na palestra, ela não vai falar muito, não, tá? Meu nome é Tamires, eu sou neuroeducadora e eu ajudo famílias na pontinha de lá, né, ajudando no comportamento infantil, como que as famílias conseguem lidar com isso. E a palestra vai ser como é que a gente ajuda as crianças a se autorregularem emocionalmente. Então, a gente vai entender um pouquinho de como é que é o funcionamento do cérebro dessa criança e como que a gente, entendendo isso, ajuda elas desde pequenininhas já a começarem a ter esse controle emocional. Muito obrigada. Nós temos também a nossa psicóloga Tímina, que estará conosco. Acho que ela só deu uma saidinha. E vai falar sobre como gerenciar as emoções. Isso de forma preventiva, mesmo sem o diagnóstico médico. Então, muito obrigada. Vocês estão liberados por enquanto. E eu queria pedir a ajuda à sonoplastia para fazer um teste de triagem rápido com vocês. Esse teste, a gente talvez não consiga ler por ali. Até dá para ler, sim, a letra está até grandinha. E ele é um teste da Organização Mundial da Saúde. Vou pedir você para pegar um papelzinho ou celular, ou contar nos dedos. Nós temos 20 perguntas, responda para você mesmo e a gente vai ver a pontuação. Se a sua nota estiver acima de 7 para cima, significa que você pode estar em sofrimento emocional. Então, vamos lá? Pergunta número 1. Você tem dores de cabeça frequentes? Você tem dores de cabeça frequentes? Se você tem, salva aí no dedinho ou anota 1. Né? Então, 1 ponto. Você tem dores de cabeça frequentes? Pergunta número 2. Você tem falta de apetite? Ou alterações do apetite para mais também, né? Então, se sim, coloca aí 2. Ou 1, se você não marcou a primeira, né? 3. Você dorme mal? Tem dificuldade para dormir? Insônia? Ou até mesmo dorme demais? Alguma alteração do seu sono? Marque aí a pontuação. 4. Você se assusta com facilidade? É uma pessoa que logo se assusta ali? Ou tem muito medo? Pergunta número 5. Você tem tremores nas mãos? Atenção que esse é um teste de triagem. Pode ser que uma resposta ou outra venha positivo e não seja da saúde emocional. Mas se 7 vierem positivas, quer dizer que pode estar em sofrimento mental. Pergunta número 6. Você se sente nervoso, tenso ou preocupado? Isso principalmente nos últimos 30 dias. Vamos colocar mais pertinho da gente. Pergunta número 7. Tem má digestão? Tem problemas aí de digestão? Número 8. Tem tido dificuldade nesse último mês de pensar com clareza? Pergunta número 9. Você se sente triste ultimamente? Tem se sentido triste, meio para baixo, nesse último mês? Pergunta número 10. Tem chorado mais do que o costume? Tem alguém aí que está chorando muito, está mais sensível nesse último mês? Marque aí a pontuação. Pergunta 11. Você sente dificuldade em realizar com satisfação as suas atividades diárias? Ou seja, está ficando pesado, está tendo dificuldade em ter prazer ali no dia a dia? Marque aí a pontuação se for sim para essa pergunta. Número 12. Tem dificuldade em tomar decisões? Ixi, essa aí um tanto de gente vai marcar. 13. Seu trabalho é penoso? Te causa sofrimento? Você está sentindo dificuldade ali no trabalho? Está sendo sofrido para você? Número 14. Você se sente incapaz de desempenhar um papel útil na sua vida? Acha que sua vida não está com muita utilidade? 15. Tem perdido o interesse pelas coisas? Você percebe que coisas que antes você tinha prazer, agora estão ficando mais assim, sem graça, você não está mais tendo muito interesse? 16.
Você já pensou nesse último mês que é uma pessoa inútil, sem préstimo, que não serve para muita coisa? Pergunta número 17, e essa daqui é mais profunda. Você tem tido a ideia de acabar com a vida? Ou então tem passado pela sua mente aquele pensamento de que era melhor não ter nascido, ou que Deus podia te levar logo? Pergunta número 18. Sente-se cansado o tempo todo? Tem a sensação de que está sempre cansado? 19. Você se cansa com facilidade? Anote aí se a resposta for sim. E a pergunta número 20. Tem sensações desagradáveis no estômago? Todas essas perguntas, elas foram validadas pela Organização Mundial da Saúde, e se você respondeu pelo menos 6 a 7, isso significa que é um alerta. Não dá um diagnóstico, mas pode ser um sinal de que a sua mente está em sofrimento e você precisa procurar ajuda. Que Deus abençoe a cada um e que a gente possa desfrutar dessa programação e da presença de Deus. Muito obrigada. Oremos. Senhor, nosso Deus, excelso Pai, aqui estamos em Tua presença. Que o nosso coração esteja preparado para receber o Espírito Santo nessa manhã, o nosso ser possa ser transformado e ao sairmos aqui possamos refletir a Sua luz. Esteja com cada um que irá participar no momento que se segue, com a Carol também, que trará a sua mensagem para nós hoje. Que possamos ser, Senhor, imbuídos disso para que o Seu Evangelho possa ser pregado ao mundo. Com perdão de nossos pecados, em Teu nome, Jesus. Amém. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial para nós. Nossa família irá receber oficialmente mais 5 integrantes. Gostaria agora de convidar a nossa guarda de honra
para que entre para darmos início à programação. Agora, neste momento, convido a igreja que se coloque em pé para nós termos a entrada das bandeiras e da Bíblia. Agora, neste momento, nós teremos a entrada dos nossos líderes oficiantes desta cerimônia. Gilson Leiria, nosso regional representante da Associação Paulista Sudoeste. Pastor André, representando o nosso clube, sendo o capelão do clube. Nosso diretor, Emílio, representando a toda a nossa equipe e a parte administrativa do clube. Agora, neste momento, nós teremos a entrada dos nossos membros aspirantes para a cerimônia de admissão em lenço. Neste momento, Theo Kirchner, com o seu padrinho. Samuel, também com seu padrinho. Luana, juntamente com o seu padrinho e a esposa, que também será admitida hoje. Neila Costa. Sérgio, juntamente com a sua madrinha. Agora, neste momento, nós teremos os nossos ideais. Posição para o voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar posição. A lei dos desbravadores ordena Observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. Posição para o voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele querem. Descansar posição. Agora nós iremos cantar o hino dos desbravadores. Nós somos desbravadores, servos do Rei dos Reis, sempre avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar
Nesse momento agora, convido a igreja que se assente. Nesse momento, nós vamos ter uma breve explicação feita por mim mesmo sobre essa cerimônia. Essa cerimônia representa aqui um rito de passagem, onde nós estamos recebendo esses jovens membros do clube, e nosso clube está muito feliz por isso. Isso quer dizer que a nossa missão, ela continua avante. Essa missão continua sendo pregar o evangelho para todo mundo em nossa geração. E nós queremos dizer para esses novos membros que eles sejam muito bem-vindos, cada um deles, porque eu tenho certeza que Deus irá usar a cada um deles hoje e sempre. Neste momento, eu gostaria de convidar o nosso diretor, Emílio, para umas breves palavras para os nossos desbravadores. Vocês estão começando essa jornada. É uma jornada que, pelo lema do desbravador, uma vez desbravador, sempre desbravador, ela vai durar a vida toda. Temos aqui vários membros na igreja que já foram desbravadores e lembram de sua época. Esse é um momento muito importante para vocês. Não se esqueçam que Deus está com vocês e nós estamos apoiando vocês nessa empreitada. Agora, neste momento, eu gostaria de convidar o nosso regional, Gilson. Nosso regional, ele irá fazer agora, neste momento, um voto de exortação e autorizar, nesse momento, a investidura dos nossos desbravadores. Muito bem, desbravadores, vocês estarão recebendo o lenço hoje. O lenço simboliza a excelência do Clube dos Desbravadores. E no lenço representa que vocês, desbravadores, têm que ser excelentes em tudo também que vocês forem fazer. Que vocês, que vão receber o lenço, possam espelhar a luz de Jesus a outras pessoas. E as pessoas, ao olharem para vocês, possam ver Jesus em vocês. Vocês é o primeiro passo da liderança. O Clube dos Desbravadores, queridos irmãos, é um clube que mais forma líderes, é o departamento que mais forma líderes, dentro da igreja e fora da igreja também. E vocês estão dando o primeiro passo da liderança. Existem 5 cerimônias dentro do clube, e uma delas é essa aqui, a cerimônia de admissão em lenço. Desbravadores, sejam excelentes e espelhem a luz de Jesus a outras pessoas. Neste momento, então, nós gostaríamos de convidar os padrinhos dos nossos desbravadores para fazer este momento de admissão. Desbravadores, olhem aqui para mim agora. Esse é o momento oficial onde vocês se tornam membros do nosso clube, e a partir deste momento vocês se tornam membros da nossa família. Então eu gostaria agora de solicitar a entrada dos distintivos que oficializam essa cerimônia.
A partir desse momento, nós temos 3 novos membros para a nossa família do nosso clube. Quem está feliz com esse momento, dá uma saudaçãozinha para eles, por favor. Gostaria de pedir agora que os novos membros possam descer junto com seus padrinhos. E dando sequência nesse momento, de uma forma especial também, só que um pouco diferente. Nós iremos receber agora 2 membros da diretoria. E eles são pessoas diferenciadas aonde tomam um propósito de fazer a diferença na vida dessas crianças. Então, agora neste momento, eu gostaria de convidar os nossos 2 membros aspirantes da nossa diretoria. Neste momento, eu gostaria de chamar o nosso regional, que ele vai fazer um voto de exortação exclusivo a vocês. O voto de exortação das crianças é de uma forma, o de vocês é de outra. Bem, o Clube dos Desbravadores, como vocês bem sabem, a maioria sabe aqui, nós trabalhamos com juvenis e adolescentes de 10 a 15 anos, é a faixa etária. Mas desbravador é até os 100 anos. Se você tem um espírito jovem, você pode ser desbravador. E vocês estão iniciando essa jornada dentro do clube, trabalhando na liderança do clube. Vocês vão receber o emblema principal do Clube dos Desbravadores, que é o nosso lenço. Vocês têm que o portar com dignidade e ser também excelente em tudo. Mas se vocês um dia, por uma ocasião da vida, desistirem, não quiserem mais portar esse uniforme e usar esse lenço, vocês têm que ter a humildade de devolver onde vocês receberam. Mas que Deus os abençoe, que vocês continuem firmes nessa jornada, com o propósito de levar os juvenis, adolescentes e as famílias aos pés de Jesus. Que Deus os abençoe. Agora, neste momento, nós gostaríamos de convidar os padrinhos para fazer a admissão de lenço dos nossos membros de diretoria. Parabéns a vocês 2. A missão continua. Uma caminhada foi até aqui. Daqui em diante, só Deus sabe. Mas acreditando em Deus, em todos esses meus anos de ministério, e eu ainda estou aprendendo muito, tenho muito que aprender, pode ter certeza que essa caminhada vale a pena. Que Deus esteja com cada um de vocês. Neste momento agora eu gostaria de convidar os nossos outros membros que participaram dessa cerimônia para vir. E nós gostaríamos de chamar o pastor André, que irá fazer a entrega dos certificados dessa cerimônia, oficializando formalmente, e também irá fazer a oração de consagração desses desbravadores, tanto os desbravadores juvenis, como também os nossos membros da liderança, para que Deus esteja sempre com cada um deles e para que eles sejam um exemplo para as outras pessoas e consigam transmitir o amor de Cristo para as outras pessoas também. Convido a igreja a fechar os olhos como estamos e vamos orar, dedicando a Deus a vida dos nossos novos desbravadores e líderes. Bondoso Pai, obrigado porque o Senhor oferece o clube de desbravadores como uma aventura ao lado de Jesus, que começa na terra,
ensinando sobre Deus na natureza e Deus na palavra. Obrigado, ó Pai, pelos novos desbravadores que foram investidos com símbolos que representam a pessoa de Jesus, revestindo o coração deles e a vida deles. Abençoa também os novos líderes, que os ideais do clube que foram declarados na voz de cada um deles, como uma promessa de que pela graça vão cumprir e vão ser e vão fazer o que esses ideais indicam, que isso seja uma realidade na vida deles, Pai. Mas cada um dos desbravadores e cada um dos que já são investidos há mais tempo precisam de 4 grupos de pessoas para ajudá-los nessa aventura, para que eles reflitam esses ideais. Eles precisam, Pai, da ajuda dos familiares. Queira encher do Teu Espírito Santo, Pai, os pais e mães desses desbravadores, para que eles possam fazer a sua parte, para que eles continuem crescendo cada vez mais à semelhança de Jesus. Abençoa também, ó Pai, a liderança do clube, representados aqui na figura do Emílio, o diretor, para que eles tenham também a sabedoria, o amor e a disposição para ajudarem cada desbravador a crescer à semelhança de Cristo. Abençoa também, ó Pai, a igreja de maneira geral, para que faça a sua parte como uma peça importante no crescimento, dando apoio a esses desbravadores. E nós pedimos também, ó Pai, que um 4º grupo, que é mencionado nos ideais, que está no triângulo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, possam realmente confirmar com a sua presença esses ideais na vida de cada um deles. Abençoa este clube e cada um dos que foram investidos de maneira especial, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradecemos a todos que têm acompanhado essa trajetória de cada um desses membros e têm, de qualquer forma, auxiliado e ajudado o nosso clube a continuar a missão dele. Neste momento agora, eu gostaria de convidar a igreja que se coloque em pé, para nós termos a saída das bandeiras e dos membros. O diagnóstico de câncer é entendido por muita gente como uma sentença. Por 2 vezes o Jimmy, meu esposo, me ungiu. A unção é para a cura. Você não quer viver? Aquilo foi tão marcante, porque viver era o que eu mais queria. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Prescrição. Total submissão.
estava sozinha quando recebi o resultado. Nessa hora, o chão caiu. Meu marido estava viajando e eu simplesmente não tinha com quem compartilhar aquele misto de dor, medo, preocupação. Aquele era um momento de entrega total. Eu submeti totalmente a Deus a minha vida, a minha doença, as minhas vontades, os meus sentimentos, os meus pensamentos, minha família, meu passado, meu futuro. Porque eu sabia que acontecesse o que acontecesse, Deus é bom e a sua vontade é boa. Mas eu sou humana e a primeira coisa que eu pensei quando recebi o diagnóstico foi: meu Deus, eu ainda tenho filhos pequenos, ainda tenho tanto que queria fazer como mãe por eles. O diagnóstico de câncer é entendido por muita gente como uma sentença. E de fato é uma doença traiçoeira, maligna e que pode nos levar à morte. Sou esposa de pastor, mãe de 4 filhos e na nossa casa a gente sempre procurou colocar em prática os princípios bíblicos e as orientações do espírito de profecia. A melhor prevenção para a doença já foi prescrita. São os remédios naturais. Temperança, ar puro, água pura, luz solar, descanso, alimentação saudável, prática regular de exercícios físicos e, acima de tudo, confiança em Deus. Fui submetida a algumas cirurgias e quando, após a cirurgia, o médico disse que eu precisaria de quimio e radioterapia, eu fiquei balançada. Eu devia decidir, faço ou não faço? Por mais que eu tivesse me entregado a Deus, vinham sussurros de dúvida. Por que estava acontecendo aquilo comigo? Deus estava cuidando de mim? Qual caminho eu devia seguir? Fomos para casa, oramos, conversamos com algumas pessoas e optamos pelo tratamento natural. Iria então 40 dias para tratamento em uma clínica natural. Eu estava numa encruzilhada, pois eu queria honrar o meu Deus, seguindo os conselhos de saúde que Ele nos deu. Mas eu também não queria ser teimosa, indo contra o tratamento convencional, pois eu sei que Deus também dá sabedoria para os homens. Minha médica, para a qual eu pude falar sobre a minha fé, aceitou e respeitou a minha decisão de seguir com o tratamento natural. Mas outro, que já tinha tido câncer, olhou para mim e disse: "Você não quer viver?" Aquilo foi tão marcante, porque viver era o que eu mais queria. Mas acima de tudo, eu queria poder testemunhar da fidelidade, do cuidado e do amor de Deus. Por 2 vezes o Jimmy, meu esposo, me ungiu. A unção é para a cura, mas também para o descanso. No meu caso, a cura veio, mas nem sempre é assim. E se Deus decidisse que era hora de descansar, eu estava em paz. Hoje estou livre do câncer. Mas e se o tratamento não tivesse dado certo? E se a doença tivesse voltado? Durante todo esse processo, eu aprendi que eu não devo seguir as orientações de Deus em troca de saúde ou qualquer outro benefício. Mas eu devo obedecer a Deus, porque Ele é o meu Criador e o resultado está nas mãos dEle. Obedecer a Deus é confiar em sua fidelidade, em sua bondade, em seu amor, mesmo que a cura não venha. A mensagem bíblica sobre saúde e restauração é linda, é preciosa. Deus quer restaurar a nossa vida, Deus quer purificar a nossa igreja, Deus quer aliviar o sofrimento da humanidade. Nós adoramos um Deus bondoso, provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
nessa manhã de sábado, se tem uma coisa que tem que ficar cravada em nossas mentes, é que Cristo, nosso Senhor, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Então gostaria de você, neste momento, cantar junto conosco, Seja o Centro. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. Operando, quem impedirá? Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. Guarda e que operando, quem impedirá? Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nossa glória.
seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. É porque Ele é o centro da nossa vida que todas as coisas que nós entregamos a Ele, Ele fará sempre o melhor para nós. E nós temos que ter em mente que nós devemos sempre agradecer a Ele. Que você possa cantar essa nova canção conosco, em pé. Agradeço. Eu te agradeço.
para se ajoelhar. Oremos. Amantíssimo Deus, muito obrigado por mais este sábado. Muito obrigado porque estamos aqui na sua santa casa para te adorar. Pai, muito obrigado pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. E queremos te pedir, Pai, que abençoe este culto, abençoe esta adoração, esteja com a pregadora nesta manhã, que a tua mensagem possa chegar aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu só quero expressar a gratidão e o meu amor a um Deus que é meu Salvador. Hoje o mundo te rejeita e se volta contra ti, vivendo uma eterna ilusão. Não importa o que os outros venham me falar de ti, eu já tomei a minha decisão. Eu quero confiar em ti, em meio à escuridão do temporal, em meio à ventania, te enxergando pela fé. Quando tudo ao meu redor me quer provar o que eu não sou, eu levantarei a voz, pois sou forte em meu Senhor. Toda a história de uma vida é escrita por um Deus que até aqui me protegeu. Quantas vezes duvidei, até cheguei a me esquecer que a tua mão que até aqui me guiou. Quando olho para os montes, meu socorro vem de ti, te seguirei até chegar meu fim. Eu quero confiar em ti, em meio à escuridão do temporal, em meio à ventania, te enxergando pela fé. Quando tudo ao meu redor me quer provar o que eu não sou, eu levantarei a voz, pois sou forte em meu Senhor, pois sou forte em meu Senhor. Quero entregar-me a ti, tenho pouco a oferecer, quero esperar em ti. O que mais posso dizer? A minha gratidão te dou e me coloco em tuas mãos.
escuridão do temporal, em meio à ventania, te enxergando pela fé. Quando tudo ao meu redor me quer provar o que eu não sou, eu levantarei a voz, pois sou forte em meu Senhor. Sou forte em meu Senhor. Feliz sábado, bom dia, que bom que você está hoje na casa de Deus. Hoje nós estamos tendo uma programação rica, já vimos os desbravadores, estamos também aqui no meio de um congresso de saúde mental, foi o tema sugerido pela APSO e também que antes da sugestão, nossa equipe entendeu ser necessário. Como que você está? Como que foi a semana para você? Foi uma semana boa? 2026 começou bem? Não sei quais são as suas realidades, as suas perspectivas, os problemas, mas a verdade é que o mundo não está fácil para ninguém, não é verdade? E hoje nós vamos estudar na Palavra de Deus, até mais do que em conceitos filosóficos e científicos, o que o Senhor fala sobre a nossa saúde emocional. E eu queria fazer uma breve oração para começar esse momento. Curve sua fronte. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e o Senhor está assentado nas alturas. É grandioso o teu poder, e nós nem mesmo podemos mensurar a tua santidade. Mas obrigada, porque o Senhor se inclina para ver o teu povo, mesmo sendo tão pequeninos. E cremos que o Senhor está aqui nessa manhã. Por favor, meu Deus, que o Senhor venha usar agora as palavras, colocar as tuas palavras na minha boca. Não sou digna de estar aqui, mas pela tua misericórdia, que o Senhor Deus venha trazer uma mensagem relevante para o teu povo e nos ajudar a lidar com os nossos desafios. Dá luz sobre tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E aí nós acabamos de sair de uma semana especial sobre o drama da paixão, que é a Semana Santa, certo? Quantos estiveram aqui na programação da Semana Santa, em algum dia da semana de oração ou no sábado? Nós estivemos refletindo sobre a cruz de Cristo, sobre Ele ter tomado o nosso sofrimento, e eu gostaria de começar a meditar nessa manhã com vocês em Isaías capítulo 53. Que é um dos meus textos favoritos da Bíblia. E aí você vai perguntar, Carol, por que Isaías 53, né? De onde que vem aí essa associação, se o tema é saúde? Isaías 53, a partir do verso 1, diz assim: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Para um pouquinho para pensar. Quem era Jesus nesse momento que está sendo descrito? A Bíblia fala que aqui, representando principalmente ali o momento do seu julgamento, da crucifixão, ele estava como desprezado, rejeitado, homem de dores e que sabe o que é sofrer. Você acha que você já sofreu muito nessa vida?
Tem gente que fala assim, é porque você não sabe o que eu já passei, a história da minha infância, o que eu tenho enfrentado. Você também não sabe o que eu tenho enfrentado, porque a gente sabe do nosso próprio dilema, das nossas realidades. Mas fato é que ninguém nesta igreja ou na terra foi chamado a sofrer tanto como Jesus sofreu. Ele era um homem de dores, porque ele carregou o nosso pecado. E aí a leitura continua dizendo, no verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Jesus sofreu tudo o que precisava. Por quê? Diz para mim. Por mim, por você. Ele passou na cruz e no tempo de sua vida, toda a humilhação e toda a dificuldade que eram nossas. Ele veio a essa terra para trocar, ele fez uma substituição, sofreu por nós para que nós tivéssemos direito à vida eterna e uma vida de abundância. Ele mesmo disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Quem crê nisso, levanta a mão. Aleluia, que bom que você crê. Mas eu queria contrastar com a nossa realidade hoje. Porque está muito mais fácil a gente viver uma vida difícil, escassa, seja financeiramente, nos relacionamentos. Ontem, enquanto o Dr. Pablo estava aqui falando aos que tiveram a oportunidade de vir, ele contou a história do meio amigo, né? Falando que está difícil encontrarmos amigos verdadeiros. E aí eu queria pedir ali à equipe da sonoplastia para projetar para mim algumas mensagens que eu recebi. E são mensagens que estão anônimas, e já adianto que não são dessa igreja, né, para que ninguém aqui seja exposto, mas algumas mensagens que eu recebo. Por favor, equipe da sonoplastia, podem projetar aqui para mim? Vamos ver ali se vocês vão conseguir enxergar. Pronto. Essa daqui foi uma que eu recebi na nossa Semana Santa, quarta-feira, 1º de abril. Ore por mim, estou sem ânimo para viver. Pode passar, por favor. Pessoas diferentes. Carol, eu não consigo dormir, interceda a Deus por mim, está insuportável. 00:54. Pode passar. Outra pessoa, ontem eu não consegui dormir, tive uma crise de choro à noite e fiquei tão estressada e cansada esses últimos dias. 1:31 da madrugada. Outra pessoa, acho que cansei de resistir sozinho. Claro, Deus está comigo, mas não sei. Há tempos carrego essa sensação comigo e sempre estou cercado de tanta gente. Espero estar mais lúcido no fim de semana. Pode passar. Estou com dor de cabeça. Várias pessoas, tá? Não é uma só. E ando tendo tontura persistente e com certa frequência parestesia, dormência também. Mas imagino que muito disso possa ser resolvido se eu conseguisse dormir melhor. A falta de descanso torna tudo muito mais difícil. Meu humor acaba ficando comprometido também, à disposição. E quando consigo deitar para dormir, minha cabeça simplesmente não desliga fácil. Fico rolando de um lado para o outro, aí vai virando uma bola de neve. Passo boa parte do dia com sono e às vezes mal-humorada, isso judia demais. Pode passar? Outra pessoa, minha mãe está na Europa totalmente depressiva, ela tem fibromialgia e muitos problemas de saúde, dores crônicas, ansiedade e depressão. Todos os dias ela chora muito, há anos, e eu não tenho condições de ajudar ela, eu sofro com isso. Acho que essa é a última. Eu recebo muitas mais mensagens e eu quis poupar a igreja de algumas mensagens, inclusive mais pesadas, porque apenas no tempo curto que estou aqui, eu já soube de 3 tentativas de suicídio nesta casa. Não aqui na igreja, especificamente nesse ambiente, mas de pessoas que estão entre nós. E é possível que hoje nós estejamos falando para alguém que está triste com a vida,
pensando em desistir dos caminhos de Deus, pensando em desistir da própria existência, vazio, sem sentido, sorrindo por fora, trabalhando, às vezes vindo até aqui na frente, mas com dificuldades emocionais. Então, por isso nós fizemos esse trabalho para trazer um pouquinho mais da saúde mental. E aí isso é um contraste muito grande, porque o Senhor disse, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. O que está acontecendo conosco? E eu volto a dizer, essa vida não está fácil. Você consegue ser feliz o tempo todo? Mesmo que não seja você a pessoa com depressão? Uma hora a gente está feliz porque recebeu uma promoção no trabalho, porque fez aniversário, encontrou uma pessoa amada, engravidou, teve filhos. Mas mesmo no nosso momento de felicidade, a gente descobre que tem alguém na nossa família que descobre um câncer, ou que está se divorciando, ou uma criança que adoece, ou seu carro que estava lá parado, alguém foi e bateu atrás, ou você mesmo bateu, passou no radar, ganhou uma multa. Então, na verdade, não faltam motivos para nós, às vezes, termos tristezas. É difícil, nós não somos felizes completamente aqui na Terra, mesmo com a esperança de Jesus, porque o mundo não está fácil, é crise econômica, é guerra. E aí eu queria meditar com vocês em alguns textos que nos inspiram na palavra. Vamos estudar sobre personagens que tiveram problemas de saúde emocional. E quando eu falo isso, talvez a primeira pessoa que venha na sua mente seja quem? Elias. Geralmente é, né? Mas hoje nós vamos estudar também sobre ele. Gostaria de convidá-lo primeiro a abrir no livro de Jeremias. Vamos abrir ali em Jeremias. Apenas um minuto. Jeremias capítulo 20. Eu gostaria de dar uma introdução aqui mais histórica, um conceito mais... Eu vou encurtar para que a gente venha logo ao cerne ali da mensagem, né? Mas só para resumir, Jeremias foi um profeta chamado por Deus para um tempo muito difícil. Ele foi chamado para falar para o povo de Israel, que na época estava cheio de ídolos e cheio de problemas ali, que o povo iria para o cativeiro da Babilônia. E aí Deus fala, Jeremias, você vai pregar para esse povo, existirá algumas pessoas que vão se converter, mas a verdade é que a nação vai ser ali destruída, vai ser tudo devastado, e eles vão para o cativeiro. É até melhor dizer para eles que é bom se render, porque quem se render vai preservar a vida. E o povo não queria ouvir, eles não queriam se arrepender, eles não queriam voltar para Deus. E aí Jeremias é chamado a pregar, sabendo que a maior parte das pessoas não daria ouvidos. E ele passa vários dramas. E aqui no capítulo 20, a gente lê um drama que assim tocou muito meu coração. Vamos começar do verso 1. Amaldiçoado Passur, que meteu o profeta no tronco. Irmãos, você já foi para o tronco alguma vez na sua vida? Misericórdia, eu não consigo nem imaginar. Vamos ler juntos. Verso 1, que diz a palavra do Senhor. Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, misericórdia, presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E aí, ele fica ali naquele dia inteiro, porque o povo não queria ouvir a mensagem de advertência dele. E aí ele vai dizer aqui, né, nos outros versos, então lhe disse Jeremias, o Senhor já não te chama Passur, e se enterrou por todos os lados, ele manifesta ali a sua dificuldade. Mas veja o que diz o verso 7, o lamento do profeta. Jeremias fica triste, foi uma coisa difícil para ele, e diz assim, persuadiste-me, Senhor, persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo eu tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Então ele estava triste.
Ele estava dizendo que o Senhor convenceu ele a estar ali na obra, mas de repente ele estava enfrentando a vergonha, o escárnio. E aí no verso 9 ele até mostra que ele pensou em desistir. Ele diz assim: quando pensei, não me lembrarei dele. Dele quem? De Deus. E já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Então ele até pensou em desistir, falar: olha, eu vou esquecer o nome de Deus. Mas quando ele fala isso, dentro do coração existe uma verdade que vibra, que queima, que brilha, e que fala: não tenho como, porque senão isso vai me consumir. Eu sei dessa esperança, eu conheço o Deus de Israel. Mas como que ele estava aqui, irmãos? Ele estava acabado, ele estava triste, arrasado. Parece que nada que ele fazia dava certo. E às vezes a nossa cognição, ela está firme em Deus, mas o emocional não acompanha. Não é verdade? O próprio Jesus, quando esteve no Getsêmani, ele tinha uma fé incrível, uma comunhão profunda com Deus. Ele sabia exatamente o que era para ele fazer. Mas ele suou gotas de sangue, porque às vezes o emocional não acompanha. E está tudo bem, porque nós somos seres humanos e Jesus assumiu a nossa natureza. Você já passou por algum momento de angústia muito grande na sua vida? Às vezes o coração acelera, parece que falta o ar, sente coisas diferentes no corpo, algumas dormências, a cabeça parece até que está passando uma ondinha dentro, assim, dá uma tontura. Já passou por isso? Crise de pânico, que a gente chama, ou ansiedade, né? Sobrecarga. Pensa na pior angústia que você já foi chamado a passar. Pior, assim, o momento mais difícil da sua vida. Deixa eu te perguntar, você suou gotas de sangue? Não. Mas aí você imagina a angústia que Jesus passou por mim e por você. Então, Jeremias estava triste, com vontade de desistir. Mas ele se lembra da sua esperança e enfrenta o problema. Leia comigo o verso 11, tão bonito, tão poderoso, diz assim: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Verso 12, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinhas os afetos e o coração, permita veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Então, mesmo no seu momento mais obscuro, Jeremias se agarra com toda a força à sua esperança. O Senhor estava com ele como um poderoso guerreiro. E quantas vezes nós já nos sentimos sozinhos? Você, quantas vezes você já se sentiu sozinho? Como aqui numa mensagem de WhatsApp. Parece que está cercado de gente, mas a luta está difícil. Lembre-se que o Senhor Deus está do seu lado como um poderoso guerreiro. Então Jeremias, ele vai para cima, ele levanta. E isso é a primeira lição que nós também precisamos aprender. E a minha mãe sempre fala isso, agradeço pelos ensinos, ela diz: filha, quando a tristeza começar a bater, levanta, sai do quarto. A gente às vezes tem vontade de ficar ali, mas não, vai fazer alguma coisa útil, vai participar na igreja, vai fazer uma coisa de lazer que seja produtivo, que você goste, mas não deixe que os pensamentos intrusivos que você tem ali às vezes na cabeça, isso eu já estou acrescentando palavras, né? Não é tudo que minha mãe diz, mas eu estou falando para vocês, aqueles pensamentos que às vezes vêm na nossa mente, de tristeza, de derrota, de frustração, a gente tem que dominar pela graça de Deus. Ele nos dá poder para isso. Não deixar isso acontecer e confrontar através da palavra. Se a palavra diz que você não está sozinho, mesmo que você sinta, Deus é verdadeiro, Ele não mente, Ele está do seu lado te dando força. Se a palavra de Deus diz que Ele escuta cada oração sincera, mesmo que pareça que você está orando, não vê resposta, não sente nada, a palavra diz que Ele te escuta. Então, enfrente, levante-se, mesmo sem força, a gente precisa ir, precisa sair daquele ambiente. Mas olha só, acompanhe comigo aqui no verso 14, o que Jeremias diz.
Jeremias amaldiçoa o dia do seu nascimento. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu a notícia para o meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem ter compaixão. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que Deus não me matou no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura ou permaneceu grávida para sempre? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Gente, o que é isso aqui? Isso é depressão, né? Tem todos os sinais clínicos e uma depressão profunda. Vamos tirar outra lição desse texto? Olha quem foi Jeremias. Jeremias era um profeta de Deus, incrível, ungido, abençoado. Ele estava pertinho de Deus, ele recebia visões diretas. Mas ainda assim ele teve depressão. O que isso nos ensina? Que a gente não tem que ter vergonha nem preconceito de reconhecer que nós também somos frágeis e vulneráveis às vezes. Se você está enfrentando um problema, uma dificuldade, procura ajuda. Conversa com alguém. Mesmo que você ache que as pessoas não vão te ouvir, busca um amigo, busca o pastor, busca um médico, um psicólogo, um psiquiatra, alguém. Reconhece, porque a tua vida é para a honra e glória de Deus e tem muita coisa ainda para viver. E se a gente tem como mordomos a responsabilidade de cuidar do nosso tempo, dos nossos recursos, também temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, e a mente é uma parte do corpo. E os estudantes de medicina que estão aqui sabem que é uma parte muito complexa e que a gente sofre quando vai estudar neurologia, porque é muita coisa envolvida. Não só os de medicina, mas todos os profissionais de saúde que já estudaram sobre isso. Então, por que a gente, às vezes, fica constrangido, diz que é falta de Deus? Precisamos ter essa consciência, reconhecer em nós e, às vezes, até ajudar os nossos familiares. Tem gente que, quando a gente diz, olha, vamos procurar um psicólogo, a pessoa, às vezes, se sente ofendida. Depende do jeito que você fala. Mas se na sua família tem alguém passando essa necessidade ou você mesmo está, vamos incentivar. E se, às vezes, não tem recurso, porque saúde, infelizmente, a gente sabe que não é barato, começa a assistir vídeos, procura fazer uma atividade física, mas como Jeremias, se levante e faça o que você sabe em nome de Jesus e não fique achando que isso aí logo vai passar e que é frescura, porque não é. Vamos para outro personagem? Vou voltar aqui então um pouquinho no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 19, vamos falar sobre Elias. Elias no Monte Horebe, você pode acompanhar a leitura, capítulo 19. Elias foi outro homem de Deus. Foi levado com carruagem de fogo direto para o céu. Oh, que privilégio, eu queria estar lá, né? Seja para ver ou até para subir. Falou, oh Deus, me leva também. A gente não é igual a Elias, mas a vontade de estar é no céu, não é verdade? Mas Elias, depois de ter enfrentado, vocês conhecem a história, profetas falsos no monte ali, em que todo o povo estava adorando a Baal, e ele chama o povo ali. Jezabel, que era a rainha da época, diz que vai matar ele. É uma perseguição, uma pressão muito grande. E aí Elias também tem fadiga emocional. Vamos ler aqui a partir do verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: façam-nos os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de uma árvore chamada zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Pressão emocional.
Ele tinha acabado de ver o poder de Deus se manifestar na forma de fogo ali no altar e as pessoas adorando a Deus. E agora estava com medo de uma mulher que disse que ia matar ele? Não era medo dessa mulher, foi a última gota d'água. Ele estava cansado, sobrecarregado. E Deus sabia disso. E olha que bonito. Aqui no verso 5 diz que ele deitou, dormiu, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão, cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e o quê? Tornou a dormir e dormiu. Verso 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Quantas lições! Elias estava cansado, sobrecarregado. E aí Deus, ele não vem com um sermão dizendo: mas Elias, eu tenho tantas demonstrações de poder, por que você está triste? Não. Ele atende às necessidades básicas. Ele estava cansado ali, correndo no deserto. Ele dorme, então vem o anjo e ao invés de passar uma lista de funções, o que o anjo faz? Dá um pãozinho quentinho. Quem não gosta? Pão do Elbio aí da família, maravilhoso. Oh, louvado seja Deus, né? Então imagina um pão quentinho trazido por um anjo. E água. Ele se esqueceu das suas necessidades básicas. E Deus, ele vem primeiro atendendo às necessidades básicas. E quando Elias dorme, o anjo não acorda ele, deixa dormir primeiro. E aí depois, no momento certo, falou: pronto, já dormiu demais, agora vamos levantar. Come de novo, atenda às suas necessidades básicas e vamos, que ainda tem muita coisa para você fazer. O que a gente aprende aqui? Quantas vezes nós negligenciamos as nossas necessidades básicas? Pode ser que você esteja levando o mundo inteiro nas costas, a sua família, o trabalho, mas não esteja dedicando tempo para você, não esteja cuidando da sua alimentação, não tem tempo para fazer um exercício físico, não tem tempo para tirar um momento ali de autocuidado. Porque a gente acha que a gente não é tão importante fazer essas coisas. E como médica, eu conheço isso, porque às vezes no plantão vem uma criança atrás da outra e eu falo: daqui a pouco eu almoço, saio de casa sem tomar café, e às vezes o café da manhã é uma banana. Então, a gente precisa parar e pensar assim: eu preciso primeiro estar bem para cuidar do outro. E esse estar bem para cuidar do outro começa com a gente precisa se cuidar. Não por egoísmo, mas para servir a Deus e até para servir melhor ao outro. Então, dedique um tempo para você, para fazer algo que você gosta, novamente dentro dos princípios, que seja produtivo, mas separe esse tempo na sua agenda e posteriormente para a sua família e assim sucessivamente. Deus primeiro vem e atende às necessidades básicas de Elias. Às vezes, mesmo na igreja, nós podemos estar sobrecarregados. Nós temos dois tipos de pessoas. As pessoas que têm dificuldade de dizer não. Talvez você seja uma delas. Tudo que pede, mas por favor, insiste com jeitinho, a pessoa diz sim. Só que às vezes isso está te corroendo por dentro. Aprenda a dizer não. E tem também os que só dizem não e que nunca dizem sim. Diz sim para alguma coisa, irmão. Ajuda, né? A igreja está precisando. Então, vem e se envolve, porque quando a gente se envolve na cura do outro, a gente também é curado. É o ciclo da beneficência. Existem neurotransmissores e hormônios bons. Então, o equilíbrio que apenas Deus pode dar. Teríamos muitos outros exemplos, muitas histórias, mas eu não quero tomar tanto assim o teu tempo nesta manhã, porque o sábado também é um dia de descanso. Mas já caminhando aqui para o nosso final, eu queria lembrar com vocês de que os principais patriarcas, ali descritos em Hebreus, inclusive na Galeria da Fé descrito Moisés, Paulo diz que ele vivia como vendo o invisível. Ele tinha as lutas e dificuldades aqui, mas a maior esperança dele estava no céu. E eu queria dizer a vocês que aqui na Terra nós vamos enfrentar muitas dificuldades.
Só que a gente não pode perder a esperança. Por que eu disse que o tema do sermão ia ser haja luz, se a gente nem leu Gênesis ainda? Porque Deus, Ele é onipotente, com todo o respeito e profundidade que essa palavra quer dizer. Isso significa que Ele pode trazer luz de um ambiente completamente caótico, vazio, deserto. Lembra? Gênesis diz: a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz, e Ele viu que era bom. Então não importa quão caótica esteja a sua vida, não importa quão vazio e estejam ali cheias de trevas na sua família, se o Espírito de Deus paira sobre você, se a gente permite que Ele entre, se a gente se agarra fortemente a essa esperança, a promessa é que Ele vai fazer brotar luz, começando de dentro para fora. Isso não vai tirar os nossos problemas muitas vezes, a gente vai ter que enfrentar. E Ele vai nos dar sabedoria para buscarmos ajuda, para termos os enfrentamentos. Mas essa esperança que vem ali dentro, ela renova. E, sobretudo, não vai ser só o interior que Deus vai transformar. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 21, você vai ver que Deus fará novo todo o planeta. Ele trará novidade de vida para todas as coisas, a natureza. Vai nos fazer perfeitos. Está escrito que o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Você consegue imaginar a mão do Senhor? Talvez a mão do Senhor invisível esteja agora na sua vida hoje. Nesse momento, enxugando e falando: filho, eu estou escutando você, você está orando, eu estou cuidando de você. E um dia nós vamos ter a presença visível desse Deus maravilhoso, enxugando a gente assim, ó. E Ele vai fazer novas todas as coisas. Os nossos amigos que dormiram, que morreram, vão ser ressuscitados, perfeitos, sem doença. Os baixinhos vão crescer. Aleluia! Lembra que Deus diz que Ele conta os fios de cabelo da sua cabeça, até dos carecas, que o total é 0, mas que Ele sabe? Ele vai fazer novas todas as coisas. O planeta Terra vai ficar lindo. Aqui a irmã Nadia, obrigada de novo. Eu já agradeci, vou agradecer de novo. Fez um pomar tão lindo, essa decoração junto com sua família, para nos lembrar vagamente de como que era o Éden. Deus te fez para ser feliz. Quando você vê uma paisagem linda, assim, uma praia, um resort, aqueles que já receberam massagem, né? Ou, gente, as cenas mais, o pôr do sol, as cenas mais bonitas. Deus, Ele fez a gente para ser feliz. E é isso que Ele está preparando, e coisas que os olhos nunca viram e nunca imaginam. Só que deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem que permanecer firme e chegar lá. Então, às vezes a gente cai, mas não desista de lutar. Busque ajuda. Fica aqui com a gente, porque logo, muito em breve, o Senhor Jesus vai descer, vai abrir esse céu com aquelas trombetas, aquela orquestra maravilhosa dos anjos. E Ele vai estar aqui para nos chamar para essa eternidade. Mas nós precisamos ficar firmes. Se der vontade de desistir, hoje foi o dia que você aprendeu. Vou enfrentar. E Deus dará força. Nós vamos escutar agora uma canção e em seguida eu vou orar. Eu peço desculpas a vocês pelo tempo. A mensagem, ela foi uma mensagem ali, o dia, né, o programa foi um programa bem cheio, mas que vocês reflitam ali na bondade, na misericórdia de Deus. Como a fonte a jorrar, a inundar
quem eu sou. Quando as máscaras caem ao chão, me abraça forte e diz assim: você é importante pra mim. Toda ciência, todo saber não são suficientes para esse Deus conhecer. Vai além das teorias, vai além da compreensão, vai além da medicina, pois cura meu coração. E quando eu sou quem eu sou, quando as máscaras Caem ao chão, me abraça forte e diz assim: você é importante pra mim. Toda ciência, todo saber não são suficientes para esse Deus conhecer. Vai além das teorias, vai além da compreensão, vai além da medicina, pois cura meu coração. Toda ciência, todo saber não são suficientes para esse Deus conhecer. Vai além das teorias, vai além da compreensão, vai além da medicina, pois cura meu coração. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este
Muito obrigada pelo lindo louvor. Eu queria convidar aquelas pessoas que querem entregar as suas ansiedades, as suas dificuldades, ou entregar algum parente nas mãos de Deus, a se levantar nesse momento, para que a gente fale com Ele e entregue assim o nosso coração. Deus bondoso e misericordioso, muito obrigada porque em meio ao caos da nossa vida, as consequências dos nossos pecados como humanidade e às vezes até pessoais, o Senhor é o Deus que faz a luz brotar nas trevas. O Senhor é o Deus que tomou o nosso lugar. O Senhor sofreu uma dor que nenhum de nós um dia será chamado a sofrer, porque o Senhor levou sobre nós, sobre ti, as nossas enfermidades. O Senhor nos levou nos teus ombros ali na cruz. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, tu sabes que a gente tem muita dificuldade, nós temos problemas de saúde, problemas emocionais. E nesse momento estamos colocando primeiramente a nossa mente e também os nossos queridos amigos e familiares que estão enfrentando ali suas dificuldades nas tuas mãos. Cura, Senhor. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele curou a todas as pessoas que o procuravam. E queremos pedir a tua cura para a Igreja das Mangueiras e para todos os que nos assistem nesta manhã. Pode ser instantânea, pode levar um processo de vida, mas Deus, por favor, que o Senhor não nos deixe desistir da caminhada, nem desta vida, nem da tua casa, que a gente fique firme e que quando o Senhor Jesus voltar, nós possamos responder ao chamado ali de pé, junto com os nossos queridos. Abençoa a tua igreja, concede o desejo do coração de cada um aqui nesta manhã, conforme a tua santa e boa vontade. E continua conosco, que esse seja um sábado deleitoso, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti